A gente está com o Felipe Nunes, da Quest, aqui. Felipe, como é bom ter você com a gente para explicar um pouco mais a pesquisa. E, Yuri, acho que você pode vir para cá também. Aliás, você pode ficar até mais próximo do Felipe para mostrar agora os seus recortes, aqueles que você considera mais importantes nessa pesquisa que você nos entrega tão fresquinha. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. É um prazer. O Yuri tirou 11, que é quando você dá 10 mais aquela nota extra, Quem sabe? tem amigos tem tudo. Vai estragar o Yuri. Tá se mostrando um grande analista, parabéns, Yuri. O Yuri chamou a atenção para dois recortes que são muito importantes. A gente claramente viu no primeiro turno, Márcio, a importância da abstenção determinando o resultado final das urnas, né? 156 milhões de pessoas estão aptas a votar, 118 foram votar. Essa diferença teve impacto significativo, inclusive nas estimativas que as pesquisas fizeram. As pesquisas superestimaram Lula, porque o eleitor do Lula não foi votar na eleição. E aí a gente então desenvolveu o Likely Voter Model, que o Yuri mostrou. O segundo item que o Yuri mostrou, que é muito importante, Márcio, é a questão da rejeição. O Bolsonaro conseguia, Yuri, ao longo das semanas, diminuir essa rejeição. Havia um otimismo em relação a isso na campanha, e para quem torcia para o Bolsonaro. Mas esse episódio, Roberto Jefferson, traz aí essa mudança. O que eu queria fazer aqui era contar para quem está nos assistindo, Márcio, tentar responder uma pergunta que eu acho que é fundamental. Numa campanha tão polarizada, numa campanha tão próxima, né, a gente está vendo aí os números se aproximando, quem é o eleitor que vai definir essa eleição? Então eu separei aqui alguns recortes para a gente dar uma olhada. Vou pedir a nossa produção para colocar no ar. Está aqui. Está aqui. Ah, excelente. A gente tem uma pergunta no survey da Quest que diz o seguinte: quem merece uma segunda chance como presidente? É bom lembrar, são dois presidentes buscando uma segunda oportunidade. Olha que interessante, Márcio. 46% dos eleitores brasileiros acham que Lula merece uma segunda chance como presidente, mas não Bolsonaro. 40% acham que Bolsonaro merece uma segunda chance, Lula não. 8% acham que ambos merecem. 6 acham que ninguém merece, ou seja, esses 6 provavelmente vão embora da eleição, não vão participar do segundo turno. Mas esses 8, Márcio... O foco é aqui. Quem são esses? Aqui é que está a decisão da eleição. Quem conseguir convencer esses 8% que hoje acham que os dois merecem, vai vencer a eleição no segundo turno. Então vamos tentar olhar, identificar quem são esses eleitores. Eu vou passar a tela, vou pedir a nossa produção. Primeiro, para mostrar, esse relatório completo vai estar disponível no site da CNN, então todo mundo vai poder olhar isso com clareza. Olha que interessante. Tão rápido, eu fiquei tentando ler, mas vai estar no site. São muitos slides, eu achei melhor cortar um pouquinho. Olha só, Márcio, eu vou pedir todo mundo para sempre focar nessa coluna, porque aqui são os eleitores que acham que o Lula merece. Aqui os eleitores que acham que o Bolsonaro merece. A disputa está aqui. Olha o medo, olha que interessante. 35% daqueles eleitores que dizem que ambos merecem têm medo da volta do PT. 29% têm medo da continuidade do governo Bolsonaro. Ou seja, parte significativa desses eleitores, quando a pergunta diz respeito ao PT, tem mais medo da volta do PT do que, de fato, da continuidade do Bolsonaro. Essa é uma notícia boa para o presidente da República. Porque se ele conquistar aqui, Yuri, baseado, se ele pautar a campanha, o debate, o que vem por aí, no petismo... Que explica o discurso que foi adotado pela campanha, né? Claramente. Eles não tinham necessariamente esse número, mas o instinto político estava dado. Era esse. Eles estão focando em tentar fazer esse eleitor dos 8% olhar para o PT. Agora, olha esse outro quadro para ver como a eleição vai ser realmente complicada. Ambos merecem uma segunda chance. 12 avaliam o governo negativamente, 45 regular e 32 positivo. É o segundo indicador positivo para o presidente Bolsonaro, ou seja, ele tem avaliação boa ali naquele grupo e tem o medo do PT como um determinante. Agora, olha o outro lado da história. Vou passar aqui mais uma tela. Olha como a campanha agora do PT vai tentar disputar esse eleitor. Como é que a economia foi no último ano para essa turma? 41% acha que a economia piorou de quem está em disputa, 27% ficou do mesmo jeito e 27% melhorou. Ou seja, Márcio, o que esse dado nos mostra? O que esse dado nos mostra é o seguinte: as duas campanhas vão tentar agora, a partir de estratégias diferentes, mobilizar o eleitor decisivo. A campanha do Bolsonaro vai tentar estimular ainda mais no debate o medo ao PT, que está mostrado ali, vai tentar estimular ainda mais as suas realizações como um governo que fez. Por outro lado, a campanha do PT vai trabalhar cada vez mais
a ideia de que a economia não está bem, que as coisas não foram bem e que, portanto, o Lula é a solução para esses problemas. Mas só uma pergunta, por que você pegou economia? Porque podia ser, no último ano há corrupção, no último ano há violência urbana, no último ano o meio ambiente. Por que economia? Porque na ciência política, Márcio, a variável mais importante para determinar voto, quando a gente olha para um incumbente, ou seja, tem alguém disputando a sua reeleição. Então é sobre o seu governo que as pessoas vão votar. E a economia é a principal variável nesse caso para determinar voto. No mundo inteiro, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, em todos os países presidencialistas. Quando a economia vai bem, os eleitores premiam os presidentes com reeleição. Quando a economia vai mal, os eleitores punem o presidente, não os reelegendo. Então, é por isso que esse dado é importante. E, Felipe, você tem toda uma série histórica da Genial Quest que mostra que a economia predominou como um assunto de maior interesse dos eleitores, né? Eu tenho insistido muito na tese, Márcio, quer dizer, na tese não, num fato, né? Toda pesquisa, a gente chama isso de pesquisa de intenção de voto, mas toda pesquisa de intenção de voto é uma pesquisa de opinião pública. Exatamente. Ou seja, ela mede a opinião das pessoas. Se as pessoas depois vão concretizar essa opinião no voto, essa é a grande questão, inclusive, do ponto de vista da abstenção. Mas essa percepção de que a economia é crucial também na disputa deste ano e se tornou um assunto também disputado pelas duas campanhas. No momento o PT, olha, esse é o nosso caminho para atacar Bolsonaro. Bolsonaro falou, não, pode vir que eu tenho como revidar. Teve deflação, teve a redução dos preços dos combustíveis. É o assunto que, de fato, mobiliza ainda além de todo esse histórico que a ciência política É verdade, nos traz. nas campanhas eleitorais, nas campanhas, nas publicidades, e a gente falou tanto disso no começo do programa, tem muita coisa sobre salário mínimo, se vai ter valorização, se não vai ter reajuste, vai ficar acima da inflação, abaixo da inflação. Nos debates, nem tanto. Nos debates a gente viu Covid, no último debate entre os dois candidatos da TV Bandeirantes, Covid no primeiro bloco e corrupção no segundo. Economia é um tema difícil, árido de tratar, entre qual vai ser a sua proposta para aumentar o salário mínimo. Mas não vê uma pergunta dessa, você roubou mais, não, você roubou mais, você roubou mais. E fica nisso. E aí 2 pontos importantes. Nesta última rodada, Yuri, publicada hoje, Márcio, a gente perguntou para o eleitor. Segundo turno é uma disputa entre rejeições. Quem tem a maior rejeição acaba tendo menos dificuldade de se eleger. A gente perguntou por que você que vota no Lula, por que você não vota no Bolsonaro? A resposta é muito interessante. Diz respeito à agressividade do candidato, a uma má gestão e à condição econômica. Ou seja, há 3 grandes temas. Quando a gente faz a mesma pergunta para o eleitor do Lula, do Bolsonaro, né? Por que você não vota em Lula? 64% dizem corrupção. Ou seja, há uma concentração muito maior de razões voltadas para a ideia da corrupção, no caso do eleitor do Bolsonaro, do que no eleitor do Lula. Agora, isso que você chamou a atenção, Márcio, para mim é definidor da trajetória que o Yuri estava mostrando ali agora há pouco. Eu vou explicar por quê. Como a gente viu nos likely voters, ou seja, se a gente desconta da taxa total de intenção de voto apenas aqueles que têm mais chance de votar, se a gente faz isso, a gente vê que está se aproximando os dois candidatos, certo? É interessante, Yuri, porque foi exatamente nesse período que o tema de costumes, de valores, tomou conta da campanha no lugar da economia. A economia quase ficou fora do jogo, até que nessa última semana a discussão do salário mínimo voltou, ou seja, isso pode, de fato, ser determinante na minha avaliação, neste eleitor que importa, os 8% que acham que os dois merecem uma segunda chance. Agora, a grande questão nesse momento é saber se vai dar tempo. A campanha de Jair Bolsonaro fica se perguntando, será que vai dar tempo da gente ter essa definição? E é incrível que entre melhorou e ficou do mesmo jeito, rigorosamente empatados, 27%, né? Vai dar tempo daquela... Bom, se bem que agora no final foi uma estabilidade que a gente viu ali, né? Nos votos válidos, totais, né? Sim. Votos totais. Mas nos votos válidos com o eleitor provável, não. Eles se aproximaram. Com os likely voters, com os likely voters se aproximou. Márcio, essa é uma pergunta que eu tenho ouvido constantemente. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Eu costumo dizer para todo mundo, quando estou lá na UFMG dando aula ou quando estou conversando sobre pesquisa... Não, desculpa, vai dar tempo para os dois lados até. Claro. Vai dar tempo dele não me alcançar ou vai dar tempo de alcançá-lo? Exato. O tempo passa a ser uma variável importante. Muito bem, na política, a variável tempo não é uma variável importante. As pessoas mudam de opinião da noite para o dia sem o menor problema. Na minha avaliação, tudo que a gente mostrou na pesquisa de hoje, com o recorde do Yuri, com isso que eu estou trazendo aqui, é um sinal de que o debate que vai acontecer na sexta-feira à noite
ainda será decisivo, dado que a distância entre os dois candidatos é pequena e tem 8% em disputa. Esses 8% vão fazer a diferença.